Ele foi responsável por espalhar o medo e a morte por onde passou. Hoje vamos mergulhar na mente macabra de um dos mais terríveis serial killers da história. Luiz Alfredo Gavarito Cúbilos, também conhecido como a Fera, é um dos mais notórios serial killers da história da Colômbia e do mundo. Gavarito nasceu em 25 de janeiro de 1957, em Gênova, na Colômbia. Ele era o mais velho de 7 irmãos e cresceu em uma família humilde. Seu pai era alcoólatra e violento, e sua mãe era uma garota de programa. Gavarito sofreu abuso de seu pai e foi constantemente abusado por 2 vizinhos. Aos 16 anos, ele conseguiu fugir de casa, mas em meio à fuga acabou encontrando um pedófilo que prometeu abrigo e comida para ele. Mas o homem acabou levando Luiz para sua casa, onde várias crianças eram disponibilizadas para com pedófilo. Então ele conseguiu fugir com um grupo e saía viajando pelo país e aceitando qualquer trabalho que aparecesse para conseguir se manter. Acredita-se que sua infância difícil tenha contribuído para o desenvolvimento de sua psicopatia. Ele que já tentou tirar a própria vida, ficando sob cuidados psiquiátricos durante 5 anos. Então, a partir disso, começou seu vício em álcool, tornando-se alcoólatra. Ele tinha uma namorada que se dava muito bem. Amigos próximos disseram que ele era carinhoso, mas muito temperamental. Até que, em 1992, muitas crianças da Colômbia começaram a desaparecer. Mas como a violência era uma realidade constante daquele lugar, não preocupou as autoridades. Mas vários corpos começaram a aparecer em vários locais do país. No dia 8 de junho de 1996, um menino desapareceu em Boyacá. A mãe dele, então, começou a procurar por ele, descobrindo que um dos lugares que ele foi visto dentro de uma loja e que tinha um homem com ele e outras crianças comprando doces. Gavarito foi identificado sendo um homem que estava com o menino e foi levado pela polícia e interrogado. Ele falou que realmente tinha comprado os doces para as crianças, mas que depois disso deixou elas sozinhas. Ele então foi liberado e 5 dias depois, o corpo do menino desaparecido foi encontrado. No ano seguinte, em 1997, foi encontrada uma cova enorme com 27 corpos dentro, e todos os corpos tinham sinais graves de violência. Foi aí que a polícia começou a investigação. Em fevereiro de 1998, foram encontrados os corpos de 2 crianças. Ao lado dos corpos tinha uma faca grande e junto um bilhete com o endereço. No dia seguinte, a polícia, a poucos quilômetros do local, encontraram mais um corpo de uma 3ª criança. Todas as vítimas foram encontradas com as mãos amarradas e havia sinais de abuso. O pescoço delas havia sido cortado e vários ferimentos em toda a parte do corpo. Em alguns casos, a genitália da vítima era cortada e colocada dentro da boca dela. O detetive resolveu ir até aquele endereço que estava marcado no bilhete, que foi encontrado junto ao corpo de uma das vítimas, e quem atendeu foi uma mulher que tinha namorado Luiz por alguns anos. Ela disse ao detetive que não via ele há muito tempo, que eles haviam terminado o relacionamento, mas que tinham alguns itens que ele deixou na casa dela. Então ela deu uma caixa ao detetive. Na caixa tinha várias coisas. Tinha foto do Luiz, foto de meninos, cartões, blocos de anotações, recibos. No ano seguinte, em 1999, outra cova enorme foi encontrada com 25 corpos de crianças. Nessa cova ficou algumas evidências, como por exemplo um óculos queimado, roupas íntimas, licor, sapatos, lubrificantes e uma carteira com dinheiro. O investigador forense analisou todas as evidências e começou a ver o quebra-cabeça se encaixando. Eles então começaram a se referir ao criminoso como La Bestia, pelo grau de monstruosidade em seus crimes. Foi feita a reconstrução facial das vítimas para conseguir identificá-las. No que a investigação ia progredindo, conseguiram chegar ao modus operandi do serial killer que estava por trás dos crimes. Descobriram também que ele usava vários disfarces para atrair as crianças. Ele se vestia de padre, professor, mendigo, fazendeiro. No dia 22 de abril de 1999, um menino de 12 anos saiu para vender bilhetes de loteria. Como ele não havia chegado na hora que deveria ter chegado, sua mãe foi até a delegacia. Horas depois, a polícia recebe uma ligação de uma pessoa de uma suposta loja de carros dizendo que o menino tinha entrado lá relatando que foi sequestrado e que o morador de rua salvou ele quando ouviu seus gritos. A polícia foi até lá levando o menino até a delegacia. No caminho, o menino apontou para um homem dizendo que era ele, o homem que havia lhe sequestrado. A polícia imediatamente prendeu o homem. Mas para poder prender ele como tal culpado, teriam que ter provas. Então pegaram fios de cabelo do Luiz, que estava em seu travesseiro, na cela que ele estava preso, e analisaram o DNA.
Após 18 horas de interrogatório, ele confessou ter matado 140 meninos. Ele foi acusado no total de matar 172 crianças, mas foi considerado culpado por 138. Ele confessou também ter abusado de pelo menos 200 crianças. Em 2001, ele foi sentenciado a 1.853 anos e 9 dias de prisão, a sentença mais longa da história do país. Mas na época a lei da Colômbia delimitava a maior sentença de 40 anos. Ele estava em uma prisão de segurança máxima. Então ele fez um acordo com a polícia, que se ajudasse a encontrar os outros corpos, ficaria em uma cela sozinho, pela própria segurança dele. Com essa ajuda dele, diminuíram a pena para 22 anos. Gabarito não aceita comida de qualquer pessoa, só de funcionários que ele confia, pois ele teme ser envenenado. Em 2021, o Instituto Penitenciário Prisional Nacional pediu a um juiz que considerasse a liberdade condicional para Gabarito, porque ele apresentou bom comportamento. E obrigado por assistir. Se você curtiu, não se esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo e ativa as notificações.